levou ela enrolada num lençol e o cara enrolado num lençol, os dois peladinhos, para a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência de prostituição. O que acontece com a mulher egípcia se ela trai o marido? Qual é a penalidade para uma mulher egípcia na traição? Vocês sabem que a gente sempre comenta aqui no canal do fulano que já é casado com a segunda mulher, do Beltrano que foi pego na hora H ali com a funcionária da casa no sofá. Tem vários assuntos desse tipo aqui no canal, mas a gente nunca comenta do que acontece com a mulher egípcia. E muitas de vocês, devido ao último vídeo, perguntaram pra mim: Sossô, e aí? E se a mulher trai o marido? Se acontece mesmo sem querer ela trair o marido, como é que funciona? Pois bem, meus amores, estou aqui para desvendar este mistério para você. Antes disso, a gente precisa entender como funciona aqui a concepção da sociedade. Vocês que estão mais tempo aqui no canal já conhecem, sabem que o homem muçulmano ele pode casar até com 4 mulheres. Aquela coisa de pode casar com várias mulheres e ter um harém, não é. Isso aí era lá nos séculos passados, 1800 e Guaraná com rolha. A partir da modernidade, ele já poderia casar, mas com 4 mulheres. Até 4 mulheres, desde que ele desse a mesmo amor, mesmo dinheiro, mesmas condições, mesmo tudo, tratasse as 4 da mesma forma. Coisa que é muito difícil se você parar pra pensar. E a mulher, ela tem várias formas de pedir um divórcio. Antigamente, só o homem podia pedir o divórcio. Então a mulher ficava presa. Até 2001, você casava com um cara. Se ele não quisesse te dar a separação, não podia. A não ser que você fosse e metesse o rola no seu marido. O que é rola? Gente, não é rola, é rola. Rola, eu já expliquei pra muita gente aqui no canal, que é quando você tá casada e o seu marido não comparece ali, biblicamente falando, com você. Então ele não comparece e isso, perante as leis do islamismo, não pode. Então se o cara é casado com uma mulher, ele precisa dar todos os suprimentos para ela ficar casada com ele e feliz. Desde o dinheiro, amor e comparecer na cama também. Então isso é por lei, a mulher é protegida por isso. Então o marido não comparece, a mulher vai lá no juiz, dá a parte dele e fala: olha, ele não está me dando o que eu preciso ali na cama. Aí você separa do cara dessa forma. Isso era complicado, muitas mulheres não gostavam de fazer isso porque é um pouco humilhante, né? Se você parar pra pensar, você ir dentro de um fórum falar que o seu marido não comparece na hora H, né? Então não é uma coisa que era confortável. Muitas mulheres faziam? Sim, muitas mulheres faziam justamente por não ter opção. E não é um processo fácil, tá? Porque você precisa provar. Então é a sua palavra contra a dele e aí existe um processo. Porém, a partir de 2001, então a mulher tem o pedido de divórcio e o homem também. Então a mulher não fica mais presa no casamento. Quando a gente pensa na traição, por que aqui é tão complicado para a mulher? Por causa de todas as coisas que vocês já sabem, né, de toda a concepção cultural de um país árabe muçulmano. Sem contar que aqui é um país machista, querendo ou não, né? Vocês sabem que aqui não pode andar com o ombrinho de fora na rua, você não pode andar de cropped na rua, você tem um monte de coisinhas que você precisa seguir, que nada é proibido, mas se você andar na rua, você vai tomar cantadas e aí a gente entra numa outra história. Então, partindo desse princípio, a gente vê assim, por ser uma mentalidade mais machista, aqui as mulheres também são machistas, não é só uma coisa dos homens. As mulheres são empoderadas, na maioria das vezes sim, as mulheres acreditam que elas são mais poderosas do que os homens, que elas merecem ganhar melhor ou igual a eles. Toda essa coisa que a gente luta no mundo ocidental para o benefício das mulheres aqui no Egito também se conversa a respeito. Muitos casos já foram, graças a Deus, até resolvidos. Muitas mulheres em muitas áreas já ganham a mesma quantia que os homens, outras até têm posições dentro de cargos muito maiores. Mas quando a gente vai falar da traição, voltando, Soraya, a traição. Quando uma mulher trai, ela recebe o pior da sociedade. Aqui ela não tem nenhuma caridade da sociedade. As pessoas são muito injustas quando uma mulher ela resolve trair o seu parceiro aqui no Egito. Quando a gente fala parceiro, falando de Egito, é o seu marido, porque aqui não existe esse negócio de viver junto, sem casar, morar na mesma casa. Ai, nós somos amigados. Não existe isso. Então aqui é você casar com uma pessoa. Quando você casa com um cara, você tem o dote.
Esse dote que você recebe do seu marido é justamente para, se um dia ele decidir te dar um pé na bunda, você pega aquele dinheiro que você pediu lá no começo do casamento, botar escrito no seu contrato. Sim, aqui no Egito é um contrato de casamento, não é um papel, uma certidão de casamento, não, não. É um contrato com cláusulas. E você bota as cláusulas que você quer ali dentro, é um acordo mesmo. Então o seu dote é você, a sua família que estipula. Então vamos supor, pediu 1 milhão de pounds aqui dentro do seu contrato de casamento. Você chifrou o cara, você não tem direito a esses 1 milhão. Você vai ter que sair do casamento com uma mão na frente e outra atrás, porque você vai ter que devolver esse dote para ele. E se você tiver filhos, você perde totalmente o direito de você ver os seus filhos. E para você entender como isso funciona, eu vou contar uma história de uma moça que eu conheci. Hoje em dia eu não tenho contato com ela. Eu já pincelei a história dela aqui no canal. Essa moça, uma egípcia, casou com um cara, foi um casamento arranjado. Ela, infelizmente, morou muitos anos no Brasil. Quando ela veio para o Egito, a família dela arrumou imediatamente um casamento para ela poder ela não ficar solta. Porque no Brasil, ela é criada como uma moça, né, egípcia, dentro de casa, da casa para a escola, da escola para casa, não trabalhava fora, tinha todo o controle dos pais em cima dela, um pai super rígido. Quando ela casou com um oficial do exército, um cara de patente alta, um cara super bem remunerado, um cara de uma família super importante aqui no Egito. Ela não queria casar, porque eles não combinavam. Ele era muito tradicional, muito religioso, e ela rezava, mas ela rezava assim como eu. Ela não era uma pessoa que usava lenço, ela não era uma pessoa que era fanática pela religião. Tinha muito reflexo da cultura que ela adquiriu no Brasil. Nada comparado com nós brasileiras, nada dentro da modernização do Brasil. Ficou naquele limbo. Ela nem era tão moderna, tão, né, cabeça pra frente como uma brasileira. Gente, só vou abrir um adendo aqui, vocês estão percebendo, obviamente, que meu nariz está super entupido, porque eu estou desmamando de um remédio que eu uso no nariz. Eu já comentei com vocês em vários vlogs. Esse remédio não existe mais no Egito. Eu comecei a usar outros remédios no meu nariz por recomendação médica e eu não tive uma boa aceitação. Meu corpo não aceitou bem, meu nariz ficou todo machucado por dentro, tá? Então eu tô desmamando. Entre não postar vídeo e postar vídeo com a voz fanha e rouca, eu vou preferir ficar com a segunda opção. Então peço só desculpa pra você. Eu acho que quem não aguenta o vídeo com a minha voz desse jeito já até saiu do vídeo, né? Mas pra você que tá aqui nesse momento, eu quero agradecer por estar aguentando essa voz desse jeito. Eu sei que vocês amam minha voz, é uma coisa que me deixa tão feliz e por isso que eu tô me justificando. Bom, mas voltando aqui. Aí, essa moça veio nessa situação e aí casou com esse cara tacanho, um cara super tradicionalzão. Primeira coisa que ele fez foi limpar o guarda-roupa dela. E, gente, quando eu falo limpar o guarda-roupa, é limpar mesmo. Ele jogou todas as roupas dela fora, jogou fora. Botou tudo em sacos de lixo e falou, ó, joga isso aqui fora, dá pra doação, faz o que você quiser. Essas roupas não ficam na nossa casa. E quando eles estavam noivos, ali na hora de combinar tudo, o dote dela e tudo, ele tava até mais moderno, assim. Ele falou, não, você faz o que você quiser. Se você quiser trabalhar fora, faz, porque ela fazia faculdade na época. Você pode continuar na sua faculdade, você pode fazer suas coisas, tudo, e tá tudo certo. A gente vai viver como pessoas modernas, pessoas normais. Você não precisa botar lenço. Eles casaram, a primeira coisa que ele fez, jogou todas as roupas dela fora, mandou ela jogar fora, ela doou as roupas, comprou roupa de mulher de lenço, botou tudo roupa de manga comprida, de gola alta e lenço, fez ela botar lenço. E ela falou, mas eu não quero botar lenço, eu não tô me sentindo no chamado de botar lenço. Ele falou, não, você não tem que ser chamada por Deus, chamada pelo seu marido. Eu estou mandando você botar lenço. Aqui foi a primeira mordaça que ele botou nela. A roupa, enrolou o pano na cabeça dela. Ela ficou super magoada. Segunda mordaça, tirou ela da faculdade. Ela tava no último ano. Ela falou, meu amor, só falta 1 ano pra eu me formar. Falou, mas você vai se formar pra quê? Ela tava fazendo direito, tá? Falou, você vai se formar pra quê? Você não vai trabalhar, você não precisa. Eu te sustento. Ai, meu Deus, que cabeça. E ela chorou, relutou, falou com o pai dela. Pai, olha o que ele tá fazendo comigo. O pai dela, mais tacanho do que o marido, virou pra ela e falou o quê? Deu um tapa na cara dela. Falou, você precisa seguir o que o seu marido fala. Você não tem nada que tá vindo reclamar do seu marido pra mim. Seu marido tá certo. Você já devia ter colocado lenço a partir do momento que você menstruou. Erro meu, eu devia ter botado lenço em você.
Mas como a gente morava no Brasil, eu não queria que as pessoas ficassem te olhando como se você fosse um ET. Mas eu errei. Vai e ouve o seu marido e obedeça. Você deve obediência ao seu marido. Aí, gente, começou. Ela ficou super mal, ela descarregou toda o nervosismo dela na comida, ficou péssima, até que ela conheceu um bofinho. Ai, porque, gente, é assim, não adianta. Tem sempre os 5 minutos do café. Uma hora eu conto a história dos 5 minutos do café. É igual no vídeo passado. Vocês perceberam que no vídeo passado o cara não deixou a mulher dele, super entre aspas, perceber que ele estava casado com outra família. Mas ele ainda estava presente na família na vida dessa outra família. Mas ele estava sempre em casa, ele não chegava tarde, ele não fazia nada. Pois a mesma coisa aconteceu com essa moça. De repente, ela está andando no supermercado, ela conhece um cara. E o cara começou ali a falar com ela quando foi ver onde o cara morava, no mesmo condomínio. Aonde eles moravam? Onde eu moro, tá? Nesse condomínio que eu moro, vocês percebem que as ruas você pode andar conversando tranquilamente, é tudo muito calmo, ninguém fica olhando para a vida de ninguém. E aí eles começaram a marcar, foi claro que foi uma coisa que foi crescendo durante meses. Ele foi percebendo os dias que ela ia no supermercado, porque ela tinha uma rotina muito certinha. Ele foi stalkeando ela, conversando com ela, uma gentilezinha aqui e ali, conquistando o coração dela, chupinhou o coração dela. Até que um dia ele vira pra ela e fala, vamos marcar de se encontrar, eu também moro no mesmo bairro que você, no mesmo condomínio que você. E aí eles começaram a todo dia, um determinado momento do dia, dar volta, ele e ela, e nesse ponto da vida dela, ela já tinha um menino, uma criança. E ela continuou vendo esse cara até que um dia esse cara convidou ela para ir para casa dele. Aí ele falou para ela, olha, amanhã você vai vir, a gente vai ficar lá em casa, vamos conversar, não sei o que, mas não traz o seu filhinho. Ela pegou, deixou o filhinho dela com a babá, que ela tinha uma babá que cuidava do filhinho dela, e foi encontrar com esse bofe e eles começaram a se encontrar, biblicamente falando. Gente, até que um dia esse marido dela começou a desconfiar, porque a babá, que era gringa, a babá era de onde? A babá dela era filipina. Só que por ela ser estrangeira, só conversar em inglês, ela achava que essa babá filipina, que inclusive foi ela que contratou de uma empresa, que eu já falei para vocês, aqui no Egito tem empresas que você contrata funcionários e lá dentro tem um catálogo, tem a opção egípcia, a opção africana e a opção lá da Filipina. E vai por preço, as egípcias são mais baratas, as da África um pouquinho mais caras e as filipinas são caríssimas. E são as melhores, elas limpam tudo, elas viram uma governanta dentro da casa. E foi ela que contratou. Ela jamais imaginou que essa mulher entendia e falava árabe, porque a mulher nunca falou com ela em árabe. Por quê? Porque o marido estava dando um dinheiro por fora para simplesmente essa mulher vigiar a esposa dele. Ou seja, a mulher vigiou essa filipina e a funcionária, vigiava a coitada da menina, todos os horários que ela saía, quanto tempo ela ficava fora, como que chegavam as roupas dela. E até que um dia, esse cara, por ele ser do exército, ele botou gente atrás dela. E aí descobriu onde era a casa, não sei o que, não sei o que. O que ele fez? Ele deu uma batida com a polícia na casa do cara. Levou ela de lençol, enrolada num lençol. E o cara enrolado num lençol, os dois peladinhos para a delegacia. E fizeram um boletim de ocorrência de prostituição. Você acredita nisso? Porque eu já falei pra você, aqui no Egito, além de traição ser muito problemático, tem o fato de 2 egípcios não poderem ficar dentro de um ambiente fechado sozinhos sem serem casados. Então sim, você é enquadrada como garota de programa. Gente, isso foi um absurdo, porque ela ficou presa. E o pai dela ficou doente, o pai dela chorava, falava, pelo amor de Deus, a minha filha. Claro, ele ficou super decepcionado por a filha dele estar fazendo aquele papel, mas ele nunca imaginava que o cara fosse capaz de deixar ela presa. Gente, deixou ela presa. Numa situação normal, numa condição normal, ela ficaria presa 2, 3 dias, 4 dias, depois ela ia pagar um negócio lá e seria liberada. Você perde o seu réu primário, que você fica taxada. Aqui no Egito existe uma polícia que chama polícia do Adeb, é polícia da educação, dos bons costumes, sabe? Então é uma polícia que seria tipo uma polícia da censura. Essa polícia, ela funciona para ver as roupas das bailarinas no palco, para ver o que aparece dentro das novelas.
e pra ver esse tipo de coisa. Se tem uma moça ganhando a vida com, entendeu? Como garota de programa, essas coisas, tudo vai pra essa polícia. Essa polícia, ela é muito, muito, muito problemática, vamos dizer assim, pra não errar aqui dentro da plataforma. Eles tratam as mulheres ali que são pegas, enquadradas em determinadas situações, como essa situação, que é o pior da situação, que ela foi pega na cama de lençol, é humilhada pra caramba, ela foi super humilhada, ela foi super maltratada, tomou uns petelecos, porque o marido mandou dar uns petelecos nela, porque ele, claro, ele não queria ficar, né, perante ali a família com a mãozinha dele suja, então ele falou pros caras, pode mandar ver, tapa na cara, gente, mesmo, mão aberta assim, ó, plaflaft, sabe? E ela fez isso, e quem me contou isso foi ela. Depois que passou por esse trauma, porque aí vocês vão ver o que vai acontecer ainda com ela. Bom, passou tudo isso, o pai dela, a pedido do pai dela, chorando muito, tiraram ela. Aí depois ele fez ela ser julgada, porque ela saiu, mas ela foi julgada. Foi julgada, ela pegou 3 processos em cima dela, 3 processos que foi de fazer programa, foi de traição e foi de uma outra coisa lá que ele enquadrou ela. Gente, ela ficou 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio presa. Vocês acreditam numa coisa dessa? O que aconteceu? O pai dela teve, claro, um ataque cardíaco, passou mal, teve um negócio no cérebro, é tipo um coágulo, ele teve uma parada ali, de tudo, o corpo dele deu um treco ali, ele ficou no hospital. Quando ela saiu, o pai dela estava entre a vida e a morte já, estava assim, vegetativo, ela não conseguiu pedir desculpa pro pai dela. Ela perdeu totalmente a guarda do filho dela, não podia nem ver o filho dela até hoje. Hoje em dia ela é casada com uma outra pessoa, nem é com ninguém daquela época. O atual marido dela sabe de toda essa história, porque antes dela casar com ele, ela contou pra ele. Porque, óbvio, gente, não é porque ela é boazinha, mas porque não tem como esconder uma coisa dessa, porque vai ficar ali na carteira, nos antecedentes dela pra sempre, sabe? Então ela não pode esconder, mas ela é uma pessoa boazinha, direitinha, assim. Isso aqui que aconteceu com ela foi, infelizmente, uma catástrofe. E até os dias de hoje ela não pode ver o filho dela. Na época, quando a gente conversou, eu perguntei pra ela se algum dia ela poderia ver o filho dela. Ela falou não. Ela falou, nunca mais eu vou ver meu filho. Primeiro, porque a família não deixa. E o filho dela, atualmente, fazendo as contas assim, porque você sabe que eu sou péssima em conta, atualmente ele tá com mais ou menos uns 15 anos. Então, para ele poder conversar com ela, ele teria que ter 18 anos, ou 21, eu não me lembro agora, tá? Não me lembro, mas ele tem que ser maior de idade e tem que ser escolha dele. Então, aqui já é complicado. Segundo o que ela falou, ela disse que ele nunca vai querer ver a mãe piranha dele, porque é assim que eles falam aqui. E ele foi criado para não gostar da mãe dele. E ele foi criado com muita humilhação na cara. Porque que aconteceu? Enquanto ela estava presa lá nos primeiros 3 meses que ela ficou lá, o pai dele já estava, o marido dela, o ex-marido, né, o que fez tudo isso com ela, já estava casado. Os primeiros 3 meses, porque aí 3 meses que ela ficou lá, ele já estava casado, constituindo uma nova família, e deixou ela lá mofando 1 ano e 6 meses. E ela saiu 1 ano e 6 meses porque ela conseguiu um bom advogado e porque ela conseguiu pagar fiança. Porque a família do pai dela, enquanto o pai dela estava acamado, em UTI, entre vai e vem de hospital, a família do pai dela, no caso, pagou os trâmites ali, né, advogado, todas as coisas, todas as multas, tudo para poder ela ter uma boa defesa e conseguir reduzir a pena ao máximo possível. E esse exemplo que eu contei para vocês, isso daqui é o comum com uma mulher que trai. Claro que no dela ela foi um pouco mais prejudicada pelo fato do marido dela ser um oficial. Mas mesmo não sendo, passou o pelo da Titi agora, da Miki agora. Mesmo ele não sendo um oficial, o que acontece com uma mulher que trai aqui no Egito é no mínimo isso. No mínimo, ela nunca mais terá o direito de ver os filhos dela. Então, infelizmente, aqui é complicado. A mulher, se ela trai, ela nunca mais perde esse título, o título de traidora e o título de piranha, infelizmente. Bom, meus amores, acho que vocês já estão felizes até aqui, né? Com esse meu nariz, com essa minha voz aqui, fanhos. Me fala o que você acha aqui nos comentários, tá? Mas me fala mesmo e também para engajar o nosso vídeo, tá bom? Um beijo e fui. Fui nada, deixa eu contar, porque pra você que chega até aqui o finalzinho do vídeo, eu posso contar as coisas mais em código que vocês entendem. Porque pra falar em código, eu vi muita gente que não entende as coisas que eu falo, então não adianta ficar explicando.
Quando eu falei que a mulher que traia, o mínimo que acontece com ela, assim, o mínimo, que já é uma coisa muito grave, ela não poder mais ver o filho, isso é o mínimo por quê? Porque muitas vezes as famílias dão um jeito de dar uma raça pra cima na pessoa, entendeu? No Cairo, na Alexandria, nessas capitais, né? Porque aqui a capital do Egito é o Cairo. E a Alexandria, digamos assim, seria ali, vamos supor assim, Rio de Janeiro, sabe? Uma cidade praiana, mas também é uma cidade grande. Não chega a ser a capital do Egito, mas é uma cidade grande também em relação às outras cidades. Então ali é mais difícil de dar uma raça para cima na moça. Mas dentro do Delta é um pouco mais fácil. Não sei se isso é verdade, mas segundo o que as novelas mostram, os filmes mostram, quando eles relatam coisas desse tipo, nessa região lá do Delta, nas regiões rurais aqui do Egito, as famílias, principalmente as que têm dinheiro, elas conseguem burlar o sistema. Então, dá uma raça pra cima da menina e fala, ela viajou, ela foi embora, ela foi isso, ela foi aquilo. Só que, óbvio, a família da moça nunca concorda com isso. Então, o marido tem a dificuldade justamente por causa da família da moça, porque, graças a Deus, na maioria dos casos, eu me arrisco em dizer que 90% dos casos que acontece esse tipo de situação da moça dar uma chifradinha ali no marido, a família fica contra, obviamente, mas quer que ela pague dentro ali do que é possível, né? Que ela não vá sofrer, porque ninguém quer ver um filho sofrer, por mais que o filho faça coisa errada. Então as mães, os pais protegem, principalmente os pais. Os pais brigam, batem, claro que é direito dos pais, né? Mas dentro ali do que tá dentro da família, sabe? Dentro daquele espeteleco que é normal de fazer. Agora, se o marido ele tiver oportunidade, ele dá uma raça pra cima na menina sim. Eles só não fazem isso porque as leis aqui são super rígidas em relação a isso. Antigamente, lá em 1700 e Guaraná com rolha, eles podiam fazer isso. Como no Brasil também tinha, né? Honra de defesa, não sei o que, defesa da honra. Mas hoje em dia não pode não, o buraco é mais embaixo. Então, o fato dela já não poder ver o filho dela, isso já é uma coisa seríssima, mas ela perde. São raríssimas as exceções que a moça consegue continuar vendo os filhos. Porque a principal causa é que os filhos mesmo não querem ver a mãe, porque eles ficam com vergonha da mãe. Duro isso, né? Agora deixa eu explicar aqui a relação do meu nariz, o que aconteceu com ele. Gente, olha a minha situação. Eu tive que correr com o vídeo, porque meu nariz começou a escorrer, começou a coçar. Olha, eu não sei se eu vou aguentar desmamar desse remédio, porque, pelo amor de Deus, tá? Meu nariz tá inchado, vocês perceberam que tá inchado? Meu nariz tá inchado aqui, ó. Tá fechado. Ó, isso aqui... E de noite eu não tô dormindo, porque minha garganta agora tá doendo. Eu tô no 4º, 5º dia que eu tô respirando pela boca. E aí a minha garganta, eu dormindo, minha boca resseca, minha garganta resseca, meus lábios racham. Gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Olha, eu vou falar pra você. Imagina, isso aqui é um remedinho de nariz, uma coisinha inofensiva, tipo um Sorine. Agora, você imagina o pessoal que usa babadinho lá, ilícitos e os adictos mesmo. O pessoal fala, não larga porque não quer. Não é não, viu? Gente, é o corpo. Porque isso aqui é um negócio que a minha cabeça não tá viciada. O que tá viciado no remédio, meu nariz. Olha, não funciona. Agora, eu peguei hoje com o meu personal, me deu o número de um doutor super velhinho, um médico. Diz que ele é super especialista em... É um otorrino, mas especialista, assim, ele é professor da faculdade de medicina, lá do Cairo. Ele falou que ele teve um problema no nariz e que ele só conseguiu arrumar com esse cara. Porque, gente, não tá dando. Olha isso. Não tá dando. Ai, que pecado, gente, socorro. Ai, meu Deus. Eu achei que o maior dos meus problemas agora seria ir fazer botox, porque eu não fui fazer botox até hoje, né? Por pura preguiça de ir até o médico pra fazer o botox e porque eu não tô muito afim de levar agulhada. Agora, eu tenho que pensar na possibilidade de eu ter que operar meu nariz por carne esponjosa. Porque não dá pra fazer plástica no meu nariz, tá? Só pra você ficar sabendo. Não dá, porque eu já fiz 3, não tem mais como fazer. Olha, eu já fiz uma vez carne esponjosa. Eu acho que agora pode ser de novo, viu? Ai, só faltava eu ter que entrar né? Pra poder fazer o nariz, a carne esponjosa.
Não se preocupe, gente, que eu não vou fazer plástica no meu nariz. Não posso fazer plástica no meu nariz. Ele nem aguenta, tadinho. Olha.